Olá pessoal, graça e paz. Esse vai ser um estudo delicado, porque eu quero tratar de um tema que eu já falei há anos atrás. Na verdade, eu mandei um áudio em um grupo de estudos e depois eu compartilhei com o pastor Felipe, e aí ele pediu para colocar esse áudio lá no canal do Curso Bíblico Online, ficou como uma espécie de podcast. Não cheguei a ler os textos, ficou até ruim o áudio, porque eu estava no trabalho. Então eu quero falar desse tema mais um pouquinho aqui, lendo os versículos, e é um versículo que realmente nos intriga. Por que Paulo disse para as mulheres ficarem caladas nas igrejas? Então, uns vão dizer que Paulo foi machista, outros vão dizer que isso é algo cultural, mas será que é isso mesmo? Então, será que Paulo está dizendo que é algo cultural ou ele foi machista? De maneira nenhuma. Então, por isso que nós vamos ler o texto. Então, eu quero aqui falar com vocês, a intenção é de esclarecer. Não é para que você fique ofendida, a mulher, principalmente as mulheres que têm aí um exercício no episcopado. Eu sei que é muito difícil para a pessoa deixar isso, porque ela já está ali com uma igreja, etc e tal, então ela não vai aceitar muito isso. Mas a minha intenção aqui não é agradar ninguém, pelo contrário, eu quero expor realmente o que eu acredito e ler o texto, e deixar que o Espírito Santo vai conduzindo você à boa palavra de Deus. Então, se você ficar ofendida por ele está falando isso porque eu sou mulher. Não vamos entrar nessa questão do machismo ou feminismo. Não tem nada a ver. A gente está falando de texto. A Bíblia ela não é machista. Isso vem muito por conta desses movimentos feministas. Nós temos aí mais de um século de feminismo. Então, o primeiro episcopado feminino começou ali no século XIX. Até então não existia isso na história da igreja. Mas eu não quero apelar para a história da igreja. Eu quero analisar o texto. Então, eu vejo assim, não pode ser coincidência que no mesmo período, quase ali, que surge o episcopado feminino, e aí começa a ter, assim, uma crescente onda de mulheres sendo levantadas para o episcopado, bem no período desses movimentos que estavam crescentes aí, tanto a primeira onda do feminismo, como a segunda, que fortaleceu bastante isso daí. Então, a ideia é que a gente lê o texto e meditar. O texto base é 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler ali o versículo 34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Só aqui já é um ponto para a gente meditar, que não é algo cultural e nem é algo que Paulo está sendo machista. Pelo contrário, a lei determina isso. Então, se a lei está determinando, é a lei de Deus. Então, Deus não é machista. Deus criou o homem e a mulher para cada um ter o seu propósito. Então, aqui é uma questão de propósito. Agora, esse ficar calada aqui, as mulheres nas igrejas, não é permitido falar, nós vamos entender o porquê. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? O que Paulo está dizendo aqui? Que é vergonhoso a mulher falar na igreja, e a igreja de Corinto estava permitindo isso daí, e por isso que ele vai falar, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vocês? A palavra de Deus começou com vocês, ou ela veio somente exclusivamente para vocês aí? Então vocês estão praticando isso daí por quê? Porque as igrejas, as demais, não praticam isso. Tanto é que ele vai mostrar, aqui nesse contexto, a ordem do culto, nesse contexto aqui, que ele vai dizer no versículo de número 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, ele está mostrando o modelo de culto, e aí por isso que ele entra nessa questão das mulheres. Estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, mulheres que estavam querendo sobressair os homens, que é justamente todo esse espírito de Eva. Eu não vou falar feminismo. Eva quis sobressair Adão. Foi ela que foi enganada primeiro. E é por isso que ela recebeu uma maldição. Porque cada um tem a sua responsabilidade. O homem não é maior que a mulher e nem a mulher maior que o homem. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 11. Por isso que é um contexto, a gente tem que entender a perícope de 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14 é uma perícope ali. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo vai falar do véu, que o pai é a cabeça do filho, o filho é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Daí ele vai falar acerca do véu, um símbolo, que vai falar de submissão.
E nesse contexto também nós temos em 1 Coríntios 11 os símbolos do pão e do vinho, que é a ceia do Senhor. Logo ele vai entrar nos dons, e depois ele vai falar ali do dom do amor, 1 Coríntios 13, e ele entra aqui nessa questão de dons em 1 Coríntios 14, tanto de profecia como de línguas. Estava acontecendo uma bagunça na igreja, e aí é por isso que ele coloca ali a ordem do culto. E uma das desordens que estava acontecendo ali é que as mulheres estavam deixando de ser submissas aos seus maridos. E elas queriam tomar a frente. E aí Paulo vai repreender. Por isso que aqui não tem nada de machismo, é uma repreensão para que a mulher não tome o lugar do homem, como aconteceu com Eva. E aonde que está escrito isso na lei? Por isso que é importante analisar quem que estava em Corinto, nessa igreja, que estava ali pastoreando, estava liderando. Um desses era Timóteo. Lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, o que Paulo vai dizer? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí o versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Timóteo foi para lá. E é por isso que a carta de Timóteo também vai trazer essa questão das mulheres. E aí que eu entendo que quando Paulo vai dizer o seguinte, que as mulheres têm que ficar caladas, que eu não permito que elas ensinem, que elas têm que ficar em silêncio e aprender com os maridos, é que elas aprendam o que? A submissão e não tome a frente em uma reunião que é algo que o homem tem que fazer. É ele que tem que liderar. Por isso que em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Observe que Timóteo também está falando para que as mulheres aprendam em silêncio com submissão. O que Paulo está dizendo, vocês têm que ficar calados, aprender em silêncio. E aí ele diz, e não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui tem dois pontos interessantes. Não é permitido ela ensinar e nem exercer autoridade de homem. Por que Timóteo está dizendo isso? Porque tinha mulheres que estavam fazendo isso, que era na igreja de Corinto. Por isso que Paulo vai falar que elas têm que ficar caladas, que vocês estão sobressaindo o marido. Ensinar na qualidade da autoridade que um homem tem. Nesse capítulo aqui, 2, o contexto, se você ler o contexto imediato, capítulo 3, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Percebe que esses versículos estão ligados com a questão do episcopado? Então, o que é o episcopado? Bispo. Bispo são os líderes das igrejas para poder ensinar a igreja os caminhos do Senhor. Tanto que eu entendo que só existe o quê? Os bispos e os diáconos que vão organizar a igreja. E com isso você vai ter os dons. O bispo tem que ter dom de pastor, tem que ter dom de mestre. Então, a gente não pode confundir dons com esses encargos que são dados para a administração da igreja. Então, a mulher ela não pode ter esses encargos de episcopado para poder estar dirigindo a igreja. Por isso que não é permitido ela ensinar nessa qualidade, que tem essa autoridade de homem, porque isso não foi dado a ela. E aí que nós vamos entender, quando Paulo vai falar assim que eu quero que as mulheres fiquem caladas, como diz na lei. A lei está aqui. Olha o que vai continuar dizendo no versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em quê? Em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe ou de dar luz a filhos, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação e com bom senso. Observe que quando Paulo vai dizer que quer que as mulheres fiquem caladas e sejam submissas como determina a lei, está em Gênesis, porque Paulo está explicando para Timóteo, olha, foi a mulher que foi enganada primeiro, não foi o homem. Esse espírito que nós vemos hoje das mulheres empoderadas, todo esse movimento feminista, não é novo debaixo do sol.
A primeira feminista foi Eva, se a gente for parar para pensar desse ponto de vista, porque ela quis tomar a posição do homem, a qual ela não tinha. E ela enganou o seu marido. E aí que eu acho interessante, porque quando acontece isso, Deus, quando vai chamar Adão e Eva para poder conversar e repreender, ele não chamou Eva primeiro, chamou Adão. Adão, vem aqui. O que você fez? Porque foi Eva que deu o fruto para Adão. Ou seja, o homem está se submetendo à mulher. Inverteu os papéis aí. Mas Deus chamou o homem. Aonde está a sua responsabilidade? Por que você fez isso? O homem banana, eu vou usar esse termo, o homem sem autoridade, sem aquela chamar a responsabilidade para si, o que ele faz? Ele vai lá e culpa a mulher. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que caiu. Em vez de ele reconhecer que ele caiu, porque ele ouviu a voz da mulher. Ele não teve ali a autoridade de cabeça para falar, você fez errado. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus chama Eva para cobrar a responsabilidade dela. O que Eva faz? Não, Senhor, foi ali a serpente que me enganou. Então é um jogando a culpa para o outro. Aí, se Deus chamasse a serpente, quem que a serpente ia culpar? A culpa foi do Senhor que nos criou. Agora, nós olhamos que nessa relação de Deus com os homens, ele nos ensina o que é a humildade, que não é para ficar julgando a culpa um no outro. Se Deus te chamou, é porque você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Então, essa briga entre homens e mulheres, aí vem o feminismo querendo dizer que a culpa é dos homens. Aí vem uma outra ala de homens hoje, que eu vejo aí que são os migtols, que querem jogar a culpa nas mulheres. E aí fica essa briga. Não, cada um tem que buscar ali e pedir a Deus, Senhor, aonde que eu errei? Porque o homem, por ele ter autoridade, muitas vezes ele exerce a autoridade com mão de ferro, sem amor. Por isso que Jesus vai dizer, ele vai nos ensinar o quê? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É o Espírito Santo que nos diz isso através do apóstolo Paulo. Agora, Deus, vendo essa situação de um culpando o outro, o que ele faz? Ele vem a este mundo, Deus se fez homem. Ele vem a este mundo, não culpou ninguém, ele disse lá na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele recebe toda a culpa, e é por isso que ele é o justo juiz, ele vai julgar com justiça naquele dia, mas ele tem paciência. Isso que o cabeça tem que ter. Agora, dito isso, a responsabilidade que cada um tem que ter diante de Deus, o Senhor nos deixou aqui. A mulher não pode ensinar na qualidade de homem, na qualidade de cabeça, na qualidade de bispo, como está nesse contexto de 1 Timóteo 2. Agora, se ela estiver debaixo de uma autoridade, ela pode sim profetizar, porque aí entraria em contradição uma coisa que eu não citei, que eu não vou entrar aqui na questão, com 1 Coríntios 11. Lembra que 1 Coríntios 11 está dentro daquele contexto de 1 Coríntios 14? Lá vai falar que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e a mulher vai ter que usar o véu se ela quiser orar e profetizar. O véu está relacionado com o quê? A submissão, em relação à autoridade. É o símbolo da submissão. Se a mulher estiver debaixo de uma autoridade, ela pode orar e profetizar, correto? E orar e profetizar, você está abrindo a sua boca. E profetizar, no capítulo 14, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, se a mulher pode profetizar com a cabeça coberta com o véu, então ela vai consolar, exortar e edificar as pessoas. Isso não é uma pregação que muitas vezes as mulheres fazem, seja na internet, seja até mesmo dentro de uma congregação, que ela está debaixo da autoridade de um homem, e aí esse homem permitiu que ela pudesse ali profetizar, e ela vai pregar, porque a pregação está relacionada também com profecia. Nós temos sim o ministério profético, temos o dom da profecia, mas nesse contexto aqui nós podemos colocar também, se a pessoa está pregando em um púlpito, ela está profetizando, ela está exortando, está edificando, está consolando, mas ela está debaixo de uma autoridade, ela não é o cabeça daquela igreja, ela não está exercendo o episcopado. Olha a diferença. Então, por isso que ela tem o véu. E não vai dizer o texto de 1 Coríntios 11 que ela traz o véu por causa dos anjos. Os anjos ali, eu entendo que está relacionado
Assim como nas 7 igrejas, lá em Apocalipse, vai dizer assim, ao anjo da igreja de Sardes, está falando acerca desses mensageiros que são os líderes das igrejas. Então ela está debaixo de uma autoridade. Então não faria sentido se Paulo, em 1 Coríntios 14, falasse para as mulheres ficarem caladas, que elas não podem ensinar ou até mesmo pregar, como alguns dizem, sendo que ele está falando que ela pode profetizar e orar de cabeça coberta. Então a conclusão que eu chego é que a mulher não pode exercer o cargo episcopal no sentido de bispa, pastora, não no sentido de dons, de pastor no sentido de dons. Por isso que nós temos que ouvir a voz do Senhor, ficar atento, cada um tem a sua responsabilidade. Se nós ouvimos a lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo, está na lei, nós entendemos que cada um tem o seu papel em amor. Não é uma disputa que nós temos que ter um com o outro. Nós temos que sair dessa dialética negativa, que é marxista, de colocar a culpa um no outro, como fez Adão com Eva, Eva com a serpente. Aí fica aquela coisa, a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Cada um tem o seu papel. Por isso que o texto vai dizer o seguinte, que a mulher ela vai ser preservada se ela tiver ali na sua responsabilidade de mãe, de dar luz a filhos, na fé, no amor, na santificação, no bom senso. Por quê? Porque ela está levando os seus filhos para o caminho do Senhor. O que um bispo faz na igreja? Ele cuida de várias famílias. E essas famílias têm os cabeças, os maridos, as esposas. Então a mulher tem um trabalho muito árduo, que é edificar a casa. A dona de casa, a do lar, hoje é desprezado por essas feministas, por esse mundo moderno, mas ela tem grande valor. É um trabalho muito difícil, que deveria receber, se fosse colocar em questão de remuneração, muito mais do que o trabalho do homem. Nós temos que sempre valorizar o trabalho do outro, considerar o outro superiores a nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz. Então, o marido não pode entrar na disputa com a mulher que ele é melhor do que a mulher, e a mulher não pode dizer que é melhor que o homem. Cada um tem que servir mais e mais em amor. E é isso que eles não entendiam. Quando Adão e Eva começaram a culpar um ao outro, é porque eles queriam sair bem. E aí Deus ele dá a maldição. E isso está na lei, isso daí não foi mudado. Por isso que não é uma questão cultural, não é uma questão de machismo, é por conta de você querer assumir a responsabilidade do outro e não entender que tudo que nós fazemos para a família é feito em amor, é feito em gratidão, em servir o próximo. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 3. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos. Aqui está o ponto que está na lei. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, a mulher tem que ficar submissa. E aí Adão, versículo 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então aqui nós vemos a maldição que foi dada a cada um. Eva foi dado o quê? O seu marido vai te governar, você vai ser submissa a ele. Você vai ter dores de parto. Para o homem, também teve. Você ouviu a voz da mulher, você não teve a responsabilidade ali de cuidar dela. Mas você culpou ela. Por isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida, sustentar, alimentar como se fosse a própria carne. Então olha a responsabilidade do homem. E olha a responsabilidade da mulher, se submeter. Quando a mulher quer assumir a liderança de uma igreja, ela que está provendo ali a doutrina, o ensino. E não cabe a ela isso, cabe a um homem. Ah, mas não tem homens hoje. Ora a Deus para que Deus levante mais homens capacitados a isso. Não inverta os papéis. O seu papel é de submeter as lideranças e ensinar as outras mulheres, sim, ensinar. Você pode ensinar as mulheres, as crianças. Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem seus maridos, etc e tal. Então, a mulher tem o papel de ensino. Ela pode pastorear outras mulheres, porque isso é um serviço de pastoreio. Quando ela pega uma mulher mais nova para cuidar, as crianças. Então, olha como a mulher ela trabalha na igreja com aquele núcleo que, querendo ou não, a criança é o futuro. Ela está educando um menino ali, uma menina,
esse menino para preparar para ser um obreiro do Senhor? Então, cada um na sua responsabilidade, sem ficar jogando a culpa um no outro, sem ficar acusando um ou outro, a igreja vai se fortalecendo, a igreja vai vencendo as obras malignas, vai vencendo o mundo moderno, todos esses movimentos aí, seja feminista, migtol, porque o migtol, que é o grupo de homens que vai repelir as mulheres ali, eu já vi algumas coisas que eu discordo. São homens que não têm paciência em amor. Ainda que você vê uma mulher que é feminista, que está com esses traços, tenhamos paciência. Não sejamos como Adão, foi a culpa da mulher, é tudo culpa da mulher. Eu sei que a mulher está ganhando muita força porque ela se uniu com o Estado, e o Estado, junto com as mulheres, estão sufocando os homens no Ocidente, com várias leis realmente anticristãs. E aí muitos homens estão apelando para quê? Às vezes até mesmo para a questão do Islã, porque o Islã já é um outro extremo, que sufoca as mulheres. Não é em amor, mas é em tirania. Então, que não venhamos cair nessa armadilha de Satanás. Que não venhamos começar a guerrear uns com os outros aqui no Ocidente, no mundo cristão. Essa dialética negativa. Que possamos verdadeiramente, em amor, no Senhor, cada um cumprir a sua responsabilidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Continue orando por nós, pelo nosso ministério, orando pelo pastor Felipe, pelo meu pastor lá no Japão, pastor Marcos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.